Olá! Num mundo que não para de girar em torno da inovação, ignorar pesquisa e desenvolvimento, o famoso P&D, não é só ficar parado no tempo. É, na verdade, um convite para a estagnação. Bora mergulhar nos custos ocultos que vêm com essa decisão? E é aqui que o problema começa, né? É uma visão super comum, quase um reflexo automático. P&D entra na planilha como uma despesa, uma linha para ser cortada assim que a situação aperta. É uma lógica que, olha, parece até fazer sentido, mas só no curto prazo. Só que é aí que a verdadeira questão aparece. Porque os custos de verdade, aqueles por deixar a inovação de lado, eles não aparecem no balanço do próximo trimestre. Eles são mais profundos, mais silenciosos. E o que eles comprometem? O futuro, a competitividade e, no fim das contas, a própria sobrevivência da organização. Vamos começar pelo primeiro grande custo oculto, que é a estagnação. Sem investir de forma contínua em P&D, as empresas acabam, se tornando prisioneiras de si mesmas, acorrentadas aos sucessos do passado. Pensa só naquela fórmula que deu super certo por anos. Aquele produto que era a cara da empresa, aquele processo que todo mundo já sabia de cor, era o motor que empurrava o crescimento para frente. Pois é, sem evolução, esse mesmo motor vira uma âncora. E uma âncora bem pesada, que impede o navio de explorar novos mares. O que antes era uma vantagem, vira um peso morto. E o interessante é ver como essa estagnação aparece na prática. Os processos vão envelhecendo, as tecnologias ficam para trás e o conhecimento da equipe simplesmente para de evoluir. O resultado disso? Produtos que já não fazem mais sentido, operações que perdem eficiência e, talvez o mais perigoso de tudo, uma cultura que fica olhando para o retrovisor em vez de construir o futuro. E essa paralisia interna, claro, leva direto para o nosso segundo custo, a perda total da capacidade de adaptação. Porque o mercado ele não espera por ninguém. A única coisa certa é que tudo muda. Os hábitos dos consumidores se transformam, tecnologias completamente novas surgem do nada e as demandas do mercado evoluem numa velocidade alucinante. Quando uma organização decide ignorar o P&D, ela basicamente fecha os olhos para tudo isso. Então, o pulo do gato é o seguinte: a empresa perde o controle. Sem pesquisa, não tem como ler as tendências. Sem desenvolvimento, não tem como criar o que o mercado precisa. A organização deixa de ser a protagonista para virar uma mera espectadora, sempre correndo atrás do prejuízo. E isso nos leva para um efeito colateral que dói no bolso. O custo cada vez maior das soluções de emergência. Sabe, quando a inovação preventiva não existe, o que reina é o improviso. E essa comparação aqui deixa tudo muito claro. De um lado, o investimento em P&D é algo planejado, estratégico, preventivo. Do outro, as soluções reativas são improvisadas, emergenciais e, como a gente bem sabe, quase sempre muito, mas muito mais caras. E o pior é que falhas que eram totalmente evitáveis com um pouco de pesquisa acabam virando crises gigantescas. E essas crises não consomem só dinheiro, não. Elas drenam tempo, recursos preciosos e, o que é crucial, o moral e energia de toda a equipe. Agora a gente chega na consequência talvez mais grave de todas. Aquela que muitas vezes passa batido até que seja tarde demais. A perda silenciosa de relevância. É uma espiral descendente, um caminho quase sem volta. Primeiro, a inovação para, logo depois os produtos e serviços começam a perder o sentido, o que antes era incrível, agora é comum. A marca já não inspira mais confiança e, no fim da linha, a empresa é vista como obsoleta. E o que mais assusta nisso tudo é que a perda de relevância não vem com um alarme, com um aviso. É um processo que acontece em silêncio. E quando os sinais finalmente ficam óbvios, o dano muitas vezes já é irreversível. Ok, mas depois de ver todos esses custos, vamos virar o jogo. Vamos falar da solução. Porque no fundo, P&D não é um custo, é a chave para a sobrevivência. É o motor que cria o futuro. Ignorar a P&D é basicamente hipotecar o amanhã. O verdadeiro custo de não fazer nada está aí, na perda de competitividade, na fuga de talentos que querem trabalhar em lugares inovadores e na erosão da confiança do mercado como um todo. Então, a gente chega numa conclusão que é bem poderosa. As empresas que realmente entendem o valor da pesquisa e desenvolvimento, elas não estão só criando produtos novos ou melhorando processos. Elas estão fazendo algo muito, muito maior. Primeiro de tudo, elas garantem a sua permanência no mercado, construindo uma base sólida para aguentar qualquer tempestade e continuar crescendo no longo prazo.
Em seguida, elas garantem a sua relevância. Elas se contêm conectadas com o que os clientes realmente precisam e com todas as transformações que acontecem no mundo. E, o mais importante de tudo, elas não ficam só se adaptando ao futuro. Elas ativamente criam esse futuro, definindo os próximos passos para todo o seu setor. E com isso a gente fecha o nosso raciocínio. A mensagem final é muito clara. No cenário que a gente vive hoje, onde a única certeza é a mudança, inovar deixou de ser uma opção ou um luxo, passou a ser uma necessidade vital.